que são curvas orientadas? Em diversos momentos, nós precisamos estabelecer uma orientação para as curvas, né? Principalmente quando estivermos trabalhando lá com integral de linha, primeira e segunda espécie, nós precisamos estabelecer uma orientação para essas curvas. Então, convenciona-se falar que a sua curva está no sentido positivo quando ela é traçada à medida que o t cresce dentro de um intervalo fechado AB. Então, por exemplo, vamos pensar na circunferência, né? À medida que o seu t cresce no intervalo de 0 a 2π, ela vai formando a circunferência no sentido anti-horário. Então, para nós, o sentido anti-horário é o sentido positivo da parametrização da circunferência, né? O sentido oposto, vamos continuar pensando na esfera, na circunferência, o sentido oposto, ou seja, o sentido horário, é chamado para nós de sentido negativo da circunferência. Então, isso é importante. Então, você tem que olhar o seguinte: o seu sentido positivo da curva é o sentido que ela vai desenhando à medida que o t vem num sentido crescente, né? O sentido contrário a gente vai chamar de sentido negativo. E aí, nós teremos duas formas de orientar uma curva e, por consequência, nós teremos duas formas de parametrizar essa curva, no sentido positivo ou no sentido negativo. É importante ressaltar que não existe apenas uma parametrização, uma única parametrização para curvas. Tá bom? Pela definição, né, do que a gente tem de sentido positivo, a gente pode ter um problema quando a gente trabalha com curvas suaves por partes, né? Mesmo porque essa definição de curvas orientadas, ela permite que a gente oriente curvas suaves por partes, orientando cada uma das partes dessa curva. Então, por exemplo, você tem aí um quadrado, né, um retângulo, né, no espaço, e você sabe que ele não é uma curva suave, mas ela é uma curva suave por partes, então você consegue orientá-la em cada pedaço, onde ela é suave. Então você tem retas que formam os lados desse retângulo no espaço, e esses pedaços são orientáveis. Então você consegue criar uma orientação nessa curva. A mesma coisa vai acontecer com essa outra curva, né, que também não é suave, porque ela tem uma ponta aí na origem, mas você consegue estabelecer uma orientação para ela, orientando cada uma das suas partes suaves, tá? Então, agora, como eu tinha dito antes, se você tem uma parametrização da curva, né, essa parametrização geralmente ela é dada no sentido positivo da curva. E a partir dela, eu consigo estabelecer uma fórmula para encontrar a parametrização da curva com orientação oposta, ou seja, eu consigo parametrizar a curva com orientação negativa. E se a minha parametrização no sentido positivo é chamada de f de t, então a minha parametrização no sentido negativo eu vou chamar de f menos de t, né, com esse sinal de negativo aí sobrescrito, tá? E como que eu vou achar, né, essa parametrização no sentido negativo? No lugar de t, eu vou colocar lá na minha parametrização f, a mais b menos t. Então, dentro de cada uma das funções componentes, eu vou ter a mais b menos t. Nós já começamos falando sobre a circunferência, né, para a gente pensar na circunferência para trabalhar com essa ideia de sentido. Então, você já sabe que a circunferência, no sentido anti-horário, ela segue na sua orientação positiva. No sentido horário, ela segue na sua orientação negativa. Só que na nossa parametrização, aquela R cosseno t, R seno t, ela está colocada no sentido positivo. Então agora vamos usar aquela fórmula que a gente estabeleceu no slide anterior, para nesse exemplo, calcularmos a parametrização da circunferência no sentido oposto do crescimento de t no intervalo de 0 a 2π.
Então é muito simples, a gente já tem a parametrização no sentido positivo, e aí nós vamos usar a fórmula e o meu A e o meu B são respectivamente 0 e 2π. Então a minha f menos de t vai ser igual a f de 0 mais 2π menos t. 0 mais 2π é 2π, então é f de menos t mais 2π. Aí agora a gente vai jogar lá nas funções componentes, então você vai ficar com a cosseno de menos t mais 2π, a seno de menos t mais 2π. Aí você vai lembrar do seguinte fato. Primeiro, tanto o cosseno quanto o seno são 2π periódicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cosseno de menos t mais 2π é igual ao cosseno de menos t. E o seno de menos t mais 2π é igual ao seno de menos t. Então, você vai ficar com a cosseno de menos t, a seno de menos t. Só que aí agora você vai lembrar que o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. O que isso quer dizer? O cosseno de menos t é igual ao cosseno de t e o seno de menos t é igual a menos seno de t. Então aí nós encontraremos a parametrização da circunferência no sentido oposto como sendo a cosseno de t menos a seno de t, com o t variando de 0 a 2π. Então perceba que a diferença entre as duas nesse caso está apenas no sinal da segunda função componente, tá? Mas isso muda a orientação da sua curva.